Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu te procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu te procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Oração de Bezerra de Menezes. Deus, nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos que apelam ao teu infinito amor. Mestre Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais, bons espíritos, dignos obreiros do Senhor. Ouvem nossas preces e derramai as curas sobre a humanidade sofredora,
a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Assim seja. Hoje nós vamos fazer uma reflexão a respeito de uma parte importante do conceito espírita e também sobre a maneira que o espiritismo ou os espíritas têm tratado as informações que nos chegam. É importante, nós vamos falar hoje sobre o perispírito. O perispírito, ele é uma cúpula de energia e matéria que envolve o espírito. Essa foi a resposta dada ao Kardec pelos espíritos, quando ele perguntou se haveria algo mais além do espírito e do corpo material. E a função principal dele é reproduzir no ambiente que estivermos, de planetas, a forma física do corpo material que lá existir. Quando pensamos em corpo material, é importante nós pensarmos que corpo material não significa apenas a matéria que nós alcançamos aqui na Terra. Não é apenas uma matéria vista, a forma de densas moléculas pesadas presas ao globo terrestre. Mas a matéria também, de uma maneira muito mais sutil, muito mais, poderíamos dizer, suave, do que o próprio ar que nós respiramos. Hoje ninguém tem dúvida da existência de que o ar por si só é uma matéria, visto que a gente percebe a sua ação, a sua forma, a sua utilização. Portanto, nós sabemos que o ar que nós não vemos é matéria, e é matéria pura. E o perispírito? O perispírito é igualmente, só que na sua constituição, ele é uma matéria muito mais sutil, mais fácil de ser sentida, especialmente por aquelas pessoas que têm uma sensibilidade. Os espíritas, os médiuns, como costumamos tratar, e como outros chamam, outras crenças que não aceitaram o espiritismo, tentam mudar os nomes daquilo que foi já identificado, já foi esclarecido, e eles chamam, por exemplo, de sensitivos. O que acontece? O médium ele consegue perceber o perispírito, que na verdade não é apenas o corpo, esse envoltório sutil, mas inclui o espírito dentro dele, ligado a ele. Porque esse corpo é a representação do espírito em si. E os médiuns o veem de diversas formas. Veem através da sua luminosidade, uns mais luminosos, outros mais pesados, de cores escuras. Essa luminosidade está ligada diretamente ao brilho interno, à elevação moral desses espíritos, de cada um deles. A escuridão também, ela é proporcional aos pensamentos. E o interessante dessas duas condições é que isso mostra para nós, e deve ser entendido por nós, como sendo a nossa condição primária. Nós não somos bons nem maus pelas nossas ações vistas pelo mundo material. Não importa se doamos bilhões de dólares a obras, se do outro lado fizermos o mal aos companheiros que estão no nosso redor. Porque o perispírito, ao se desligar do corpo, quando o espírito se desliga do corpo através da morte,
do término daquela validade, vamos dizer assim, do nosso empréstimo, pois o corpo é um empréstimo para nós, ele vai apresentar-se exatamente da maneira que o ser que o possui é. Então, se for um ser com bom coração, com amor, com a caridade como seu guia, com os valores morais, éticos, ele vai ser um ser iluminado. Se ao contrário, no seu íntimo, nos seus pensamentos, ele carrega a dor, a mágoa, o desejo de vingança, ele vai ser visto exatamente dessa maneira. Portanto, cabe a cada um saber aprender a tratar os seus sentimentos para procurar não deixar que as mágoas e os sentimentos negativos ocupem o seu pensamento, não deixar para depois a sua reforma interior, pois, como disse Jesus, não sabemos quando será o nosso momento de retorno. Mas esses conhecimentos que o perispírito nos traz, eles foram definidos de uma maneira científica por Kardec. Mas com o passar do tempo, muitas misturas de conhecimentos, de formas, de interpretações começaram a acontecer por diversos companheiros, não apenas do espiritismo, mas de outras religiões ou de outras crenças, que começam a, vamos dizer assim, interpretar de maneira diferente e procuram trazer, aí com a mistura de conhecimentos, trazer para dentro do espiritismo essas formas. E aí começa a se dividir até a própria, vamos dizer assim, as cabeças mais estudiosas acabam trazendo informações que causam certa confusão, dividindo não em um, mas em vários outros corpos, dando nomes, corpo mental, corpo astral, corpo isso, corpo aquilo, que não tem nenhuma explicabilidade científica por parte dos espíritos. Até porque quando se estuda corretamente esses temas, que devem ser objeto de estudo de todos aqueles que são espíritas, pois não podemos trabalhar num plano, especialmente no plano de cura, né, nos trabalhos que fazemos, sem termos o conhecimento. Então temos que procurar esse conhecimento a fundo, nas melhores fontes. E esse conhecimento, às vezes, deturpado pelos companheiros que estão também em estudo e procuram inovar, às vezes, acabam causando confusões. Uma das fontes desses nomes é uma cultura muito anterior até aos egípcios, que essas culturas trazem informações, mas eram pertinentes à época. Então, quando dão esses nomes, se mal interpretados, acabam causando confusões. Para nós é importante, antes de mais nada, nós procurarmos a fonte, pois não é porque nós recebemos uma obra de um escritor famoso, de um companheiro que já escreveu uma dúzia de livros, que toda a informação que ele coloca lá faz sentido e esteja correta. Nós temos que pesquisar e entender o contexto, pois nenhum de nós é falho. Agora, se a informação ela for colocada, for apresentada em inúmeras obras, em inúmeros trabalhos, for comprovada pelas equipes, aí sim nós podemos e devemos até incorporar. Pois, caso contrário, nós estaríamos indo contra os próprios princípios do Espiritismo, através do qual Kardec disse que se houvesse em algum momento erros no seu trabalho, eles deveriam ser corrigidos e valeria aquilo que fosse correto e não o que ele disse. Então isso é importante, por quê? Porque com a situação que nós vivemos atualmente, né, de medo, de procura de informação e também de pânico, muitos são aqueles que colocam aulas, colocam palestras, sem contudo verificar se aquilo que foi dito está realmente correto.
Então, essas citações trazem muitas formas de desvio dos nossos conhecimentos e devemos tomar cuidado. Nessa semana que eu tinha uma aula para fazer a respeito do perispírito, eu assisti umas 6 ou 7 palestras e encontrei erros gravíssimos que chamaram a atenção. Então, o perispírito, ele vai trocar, como o Livro dos Espíritos diz, vai mudar a sua matéria, a sua essência, quando muda de planeta, de ponto evolutivo em que o espírito estiver. Então ele vai formar um corpo novo. Mas, e vai ser a matéria de lá, vai ser, desse perispírito, vai ser exatamente a matéria do corpo presente naquele planeta ou naquele orbe. E é por isso que o nosso corpo depende do renascimento aqui, depende da reencarnação para manter a sua forma. Isso é importante nós entendermos. A reencarnação não é apenas uma lei divina, é uma necessidade. E todos os espíritos que estão aqui, nesse campo do planeta Terra, eles necessitam reencarnar obrigatoriamente. Então, são conhecimentos que a gente tem que ir entendendo e traduzindo para o nosso dia a dia, porque a partir desse conhecimento, a nossa atividade pode mudar. Por exemplo, quando vemos a doença, nós sabemos que essa doença sempre vai atingir o perispírito. Por quê? Porque, na verdade, a doença nasce no perispírito antes de acontecer no corpo material. E precisa depois ser sanada no perispírito para que o corpo se recupere. E aí está a base também dos nossos atendimentos. Quando fazemos tratamentos, projetamos energias, quando mentalizamos a cura, nós estamos auxiliando o espírito a corrigir a sua condição de saúde, o órgão doente, as células, substituindo, fazendo até transplantes, vamos dizer assim, substituindo órgãos. Só que essa cura também, ela só vai permanecer e vai se efetivar no corpo físico se o espírito também, aquele espírito em tratamento, também colaborar para a recuperação. Porque de nada adianta nós trocarmos um órgão, por exemplo, doente, um tecido, fazermos uma cura material no perispírito, se o espírito não estiver vibrando nessa energia, procurando essa cura, não tiver fé. Senão o que vai acontecer? Essa doença, apesar de surgir no perispírito, ela vem do espírito, da mente do perispírito. E essa mente necessita ser corrigida. Como se corrige a mente? É como nós estamos fazendo. É trabalhando em benefício do próximo, é refletindo sobre o que podemos mudar, sobre o que erramos no passado e o que podemos passar a fazer diferente. E é sintetizando a evolução do espírito. É assim que nós corrigimos e curamos aos outros e curamos a nós, através deste trabalho. Então é importante nós tomarmos esses cuidados de estudarmos, né, de aprendermos segundo as boas obras, porque na internet, simplesmente consultando os blogs, assistindo palestra, apesar de haverem muitas palestras excelentes, existem uma quantidade também de blogs excelentes, mas nós temos que tomar o cuidado de sermos estudiosos, sermos atentos ao que está sendo dito e comprovarmos, pesquisando nas obras originais e também pesquisando se aquilo é um senso comum. Senso comum, novamente, vários receberam essa mensagem. Como a gente brinca aqui, existe uma campanha, né? Quando o plano espiritual quer mandar informação para nós, eles fazem uma campanha. Então aparece numa roda aquela mensagem, aparece em outro centro, coisa do tipo, que foi como Kardec fez o seu trabalho.
coletando as informações que ele publicou em vários trabalhos. Então temos que tomar muito cuidado com isso, pois trabalharmos de maneira errada pode causar malefícios ao invés de benefícios. Então cada um deve aí, dentro da sua possibilidade, procurar o estudo antes de mais nada e sempre se questionar baseado no conhecimento consolidado. Não basta ser uma notícia nova, e isso especialmente sendo dito a respeito também das mensagens que temos recebido inúmeras e se aplica plenamente, essas chamadas fake news que afetam todo o campo vibratório, se ela for mal utilizada ou se ela for falsa. Então vamos aproveitar esse momento de reflexão. Pedimos que os nossos irmãos nos iluminem e vamos mentalizando toda aquela casa de Razim que neste momento está lotada, está cheia de irmãos que vieram até nós procurando encontrar essa alegria da cura, a cura física, a cura moral, a cura mental para aqueles que sofrem das dores da doença do milênio, a depressão, a ansiedade. Todos esses sentimentos são decorrentes das nossas próprias vibrações, da desarmonia que existe dentro de nós e que só conseguimos alcançá-la através da elevação moral e do estudo. Vamos mentalizando a casa de Razim com seus companheiros adentrando para o tratamento. Vamos envolvendo-os com muita alegria com essa equipe maravilhosa que nos acolhe tanto no plano espiritual quanto no plano material. Mentalizamos a equipe do Dr. Fritz sendo posicionada com todos os seus atendidos, recebendo o seu tratamento proporcional à sua necessidade. Para aqueles que têm doenças físicas que não podem ser curadas, serão recebido o bálsamo confortador da esperança, da fé na vida futura, do conhecimento. Para os que têm a possibilidade de serem curados, vamos mentalizando a aplicação de todas as energias necessárias através dos medicamentos, das injeções, do trabalho dos bisturis, dos doutores. Vamos mentalizando também a equipe do toque magnético, fazendo o seu trabalho, aliviando a dor daqueles que sofrem, aliviando a tensão, o medo, auxiliando o espírito a reencontrar essa forma perfeita que o Pai nos deu. Pois não devemos jamais dizer que Deus nos deu a doença e precisamos dela. Quem nos deu a doença fomos nós mesmos. Precisamos somente para o aprendizado. E uma vez que tivermos a consciência, podemos deixar a doença para trás, eliminá-la do nosso corpo, pois o aprendizado foi feito. Então mentalizamos todos esses irmãos sendo abraçados com alegria e amor. Vamos seguindo em frente com a equipe do Dr. Jean, atendendo esses irmãos que lá chegam, necessitados também dos seus atendimentos, especialmente aqueles que são feitos à base da expiação das dores morais, das dores espirituais. Mentalizamos os companheiros que têm ansiedade, que têm depressão, sendo abraçados com alegria e amor, e seu sofrimento sendo eliminado pelo seu próprio amor, auxiliando-os a encontrar o seu caminho de fé, pois não é possível praticarmos a cura àquele que não tem fé e àquele que não faz por trabalhar por si mesmo, pois todo aquele que for curado e que recair nos seus erros, recairá na doença. Vamos mentalizando as equipes também atuando junto da Preta Velha, da Cigana, de toda a equipe de médicos do espaço, aplicando a limpeza, reequilibrando pontos de energias negativos, retirando aparelhos, dispositivos, pois muitas vezes ignoramos
que seja possível a existência desses dispositivos, mas tudo que existe na matéria já existe muito mais avançado no plano espiritual. Portanto, como somos um ser estruturado, organizado, com as suas funções bem definidas, também podemos ser passíveis de sofrermos lesões, ataques e tudo mais decorrente de conhecimento e aplicação dessas energias, desses equipamentos de forma errada. Na matéria não conhecemos as próteses, não temos os marca-passos, não temos tantos equipamentos que estão sendo testados para corrigirem os defeitos humanos. Pois é, todos esses aparelhos e muito mais já foram desenvolvidos no plano espiritual, que podem ser usados pelo bem ou pelo mal, de acordo com o conhecimento. Para nós, sabemos que o plano espiritual superior, através de nosso Mestre Jesus, permite-nos elaborarmos transfusões, fazermos retiradas de equipamentos e auxiliarmos os próprios companheiros a se encontrarem no seu caminho. E por isso, pedimos o amparo dessas equipes de guardiões que nos protegem para que todo aquele que necessitar desta operação, dessa cirurgia, possa ser feito e retirado os equipamentos. E aqueles descontentes, recomendemos que vão até nosso Mestre Jesus reclamar com ele das ações que temos feito. Vibramos muito amor por todas essas equipes espirituais que acolhem com alegria e amor a esses corações em sofrimento. Vibramos por todos esses irmãos das fraternidades do bem que nos visitam, trazendo novos ensinamentos, trazendo medicamentos novos, trazendo vacinas, trazendo remédios. E esses remédios são aplicados igualmente nos medicamentos da matéria, pois quando energizamos um copo de água para fluidificá-lo, nós estamos trazendo medicamento para a alma, para o espírito. Cabe a cada um trabalhar com fé e esperança o momento que vive, aceitando as provas, mas também não desanimando, não aceitando-as no sentido de viver nela, mas aceitando-as como uma prova que necessita ser vencida pelo esforço. Nenhum de nós cabe a vitória sobre essas lutas sem o seu esforço próprio, pois caso contrário não teria valor. Vamos mentalizando toda essa falange de irmãos que vão passando também pelas equipes socorristas, vão recebendo sopa, medicamentos, vão recebendo um copo d'água, sedentos que são dessa energia de amor, e muitos que estão ligados ainda à matéria, recebendo seus, vamos dizer, curativos, para que possam se desligar dessa matéria. Encaminhamos esses irmãos com os casos mais graves ao hospital da Casa de Razim, onde lá será feita a cirurgia, será feita a reposição de órgãos, tecidos, a correção e também o esclarecimento de todas as informações, todas as dúvidas presentes, pois a vida continua, meus irmãos. Aceitem essa verdade, pois a verdade é absoluta partindo do nosso Pai. Como ele criou este universo há bilhões de anos, e a vida desde então povoa todo o espaço e continuará com fé, com esperança e com amor. Vamos neste momento estendendo as nossas vibrações aos hospitais que estão passando pelas provas diárias, pelas provas difíceis de serem resolvidas diante da nossa condição, pois são provas vividas no momento mais difícil do nosso planeta, na atualidade. Pedimos ao alto que possa, nesse momento, fazer uma vibração de amor por estes hospitais e que eles tenham
toda a energia necessária, não apenas os companheiros que atuam no plano espiritual, mas também aqueles companheiros que estão ao nosso redor, tratando cada irmão através do amor e da fé. Vamos mentalizando para que a paz do menino Jesus espalhe-se nos corações que sentem a necessidade desse amor. E que todas as falanges do bem estejam presentes, socorrendo e amparando. Que eu leve o amor. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós.